O Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com estas instruções: Vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão um jumentinho amarrado. Ele nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa dele, mas vai devolvê-lo. Eles foram e encontraram um jumentinho numa rua, amarrado a um portão. Eles os desamarraram, mas alguns dos que estavam ali perguntaram: por que estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam exatamente como Jesus os instruíra e não foram mais incomodados. Assim, levaram o jumentinho e puseram suas capas sobre ele, e Jesus o montou. Muitos estendiam seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Alguns lançavam seus mantos na rua, outros espalhavam ramos que haviam cortado nos campos. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome de Deus! Bendito o reino do nosso pai Davi que está chegando! Hosana nos altos céus! Ele entrou em Jerusalém e foi para o templo. Parou ali para observar o movimento, mas como era tarde, voltou para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois que saíram de Betânia, ele sentiu fome. No caminho, avistou uma frondosa figueira. Aproximou-se dela para encontrar figos, mas não achou nada além de folhas. Não era época de figos. Ele disse à árvore: Nunca mais alguém comerá dos seus frutos. E os discípulos ouviram. Chegando a Jerusalém, entraram no templo e Jesus começou a expulsar todos os que faziam comércio ali. Ele derrubou as mesas dos agiotas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitiu que ninguém mais passasse carregando cestos pelo recinto sagrado. Ele explicou suas ações com o seguinte texto: Minha casa foi designada casa de oração para as nações, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Ao tomar conhecimento desses fatos, os principais sacerdotes e os líderes religiosos decidiram que era hora de se livrar dele. Estavam em pânico porque o povo se mostrava encantado com seus ensinamentos. À noite, Jesus e seus discípulos deixaram a cidade. Pela manhã, andando pela estrada, eles viram a figueira. Estava seca até a raiz. Lembrando-se do que acontecera no dia anterior, Pedro disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste ficou seca. Jesus foi direto. Assumam de fato seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar sem dúvida ou hesitação. Pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior que vocês incluírem na oração, será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. E quando orarem, lembre-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. De volta a Jerusalém, eles caminhavam pelo templo. Então, os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: Mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: Primeiro respondam a uma pergunta.
Se a responderem, também responderei a sua. No caso do batismo de João, quem o autorizou? Deus ou os homens? Digam-me. Eles ficaram numa situação difícil e sabiam disso. Confusos, cochichavam entre si. Se dissermos Deus, ele vai perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, estamos em apuros porque o povo tinha João na conta de profeta. Decidiram então dar a vitória a Jesus dessa vez. Não sabemos, responderam. Jesus concluiu. Então, também não vou responder a pergunta de vocês.